Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Eu espero que sim, espero que você esteja aí animado para louvarmos o nosso Senhor juntos, para sermos alimentados pela sua palavra e para orarmos juntos. Combinado? Então te convido, vamos louvar? Mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar, cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te.
Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Graças a Deus pelo privilégio de louvarmos e entoarmos nossos hinos, cânticos espirituais ao Senhor. Não é verdade? Estamos nós, na nossa agenda diária com o Senhor. Hoje nós estamos no capítulo 12 do primeiro livro das Crônicas. Você deve se lembrar, o livro das Crônicas, ele pode ser para muitos bastante desafiador. Tem vários capítulos com genealogias, nomes difíceis, parece trava-língua. Mas a gente vai aprendendo que Deus, ele tem a história com pessoas, né? Deus, ele tem o seu nome lá no livro dele. Não é especial? Mas uma das grandes funções do livro das Crônicas é também falar muito sobre a história de Davi. Como que foi toda essa saga para que ele se tornasse rei? Aqui no capítulo 12 nós temos uma curiosidade. Você que vem acompanhando aqui o livro das Crônicas, sabe que no capítulo anterior, 11, já mostra Davi sendo ungido rei em Hebrom, né? Depois de toda aquela saga de perseguição de Saul, que Deus protege Davi, ele é ungido rei em Hebrom. Ele fica 7 anos em Hebrom antes de finalmente ir para Jerusalém e assumir o reinado de todo o Israel. Aí tem uma curiosidade. Parece que o escritor, vocês sabem que o livro das Crônicas ele é escrito depois dos acontecimentos, né? Na verdade, os estudiosos entendem que o livro das Crônicas, primeiro e segundo, foi escrito já depois do cativeiro. Então, o cativeiro são muitos reis lá na frente, quando o reino de Judá do Sul é levado cativo para a Babilônia, passam 70 anos, quando eles voltam. Então, é aqui organizado para que o povo não perca a história de Deus na vida deles. E eu estou dizendo isso para dizer para vocês uma curiosidade, que é só quando a gente estuda a Bíblia, capítulo por capítulo, que a gente aprende. Não é cronológico. O capítulo 11, Davi já é ungido rei em Hebrom, mas o capítulo 12, ele dá marcha ré no tempo. Ele vai falar de
um período anterior, quando Davi ainda estava sendo perseguido por Saul. Então essa é apenas uma curiosidade para nós irmos para o nosso texto. Nós estamos no capítulo 12, vai falar de Davi fugindo de Saul. Conquanto no capítulo anterior já foi dito que Davi se tornou rei ungido em Hebrom, né? É como se fosse uma pausa para falar de algo muito especial. Eu queria falar com você, então, começando a leitura do capítulo 12, versículo 1. São estes os que vieram a Davi a Ziclag quando fugitivo de Saul. Era o antigo rei, filho de Quis. E eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da mão esquerda para arremessar pedras com fundas e atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, tribo de Benjamim. Deixa eu conversar sobre isso daqui com vocês, porque assim, é muito legal quando a gente mergulha nas escrituras, né? Olha que interessante. Como eu disse para vocês, aqui na história, o escritor para contar um período muito difícil da vida de Saul. Sabe onde é Ziclag? Ziclag é no território dos filisteus, dos inimigos. Davi estava fugindo de Saul, que tinha inveja de Davi, queria matá-lo. Davi não usa de poder de força para se vingar, para matar, ele entrega para Deus. Deus é quem cuida. Mas durante aquele período, profunda injustiça que Davi está sofrendo, ele vai parar no território do inimigo, numa cidade chamada Ziclag, em um lugar que ele não queria estar, numa situação que ele não desejava. E o que o texto diz? Que daquelas pessoas mais improváveis, Deus levanta gente para abençoar, sustentar e lutar por Davi. Veja, o que ele está dizendo aqui é que quando Davi estava fugindo de Saul, quem que o final do versículo 2 diz? Que está no grupo, que veio para ajudar Davi. Ele diz, eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Meu Deus do céu, querido, deixa eu começar fazendo alguma aplicação aqui para a nossa vida. Às vezes, na história da nossa vida, nós somos levados para lugares que nós não gostaríamos de ir. Davi não gostaria de estar na terra dos filisteus. Às vezes, nós estamos em um período que a gente não consegue entender as injustiças que nós estamos sofrendo. Davi não entendia por que Saul queria tanto matá-lo, se ele tinha apenas servido e abençoado o rei Saul. Às vezes nós não entendemos injustiças que nós sofremos. Às vezes nós não entendemos para onde nós fomos levados. Mas é tão interessante o jeitinho de Deus. Ele levanta ajuda para Davi de onde menos alguém esperaria. Veja que legal. Deus levanta gente dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Por que essa expressão dos irmãos de Saul? Porque Saul era da tribo de Benjamim. Ou seja, exatamente a tribo de Benjamim, que em tese seriam aqueles mais fiéis a Saul e talvez aqueles que menos Davi esperaria que o ajudariam. Interessante o jeitinho de Deus. Já aconteceu isso com você? Momentos complexos da vida, desesperançosos. Locais que você nunca tinha planejado, simplesmente você foi parar lá porque a circunstância exigiu. Momentos de aflição, de angústia, de injustiça, de perseguição, de assaltos como esse que Davi está vivendo com essa forma completamente desproporcional de Saul perseguindo para o matar. De repente, Deus levanta de onde ele menos espera uma ajuda. Mas que tipo de ajuda? Diz aqui o texto, mais capaz do que Davi? É muito interessante porque ele usa expressões
que são expressões de luta, mas são expressões que revelam para nós essa capacidade de quem Deus levanta para abençoar Davi. Era um tipo de gente de onde você menos espera, porque eles eram da tribo de Benjamim, irmãos de Saul. Mas olha o que diz o texto. Eles tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para arremessar pedras com fundas e atirar flechas com o arco. Não dá nem para entender como é que é isso. Mas é como se fosse gente ambidestra. Ou seja, uma destreza duplicada para um período de luta. De onde menos Davi esperava, Deus levanta gente no momento onde ele está no local onde ele não queria, sofrendo injustiças que ele não queria, mas Deus levanta de onde menos ele espera, gente muito mais destra, capaz e hábil para abençoá-lo. Deus faz isso. Eu fico imaginando, porque aqui ele fala da funda. Lembra de Davi? Nós conhecemos a história de Davi. Ele era bom na funda, mas era uma mão, né? Aqui, ó. Você põe aquela tira aqui, a pedra roda e joga. Aqui diz que esses que Deus levantou, eles faziam com as duas. Imagina, o cara aqui, ó, pedra daqui, girando. Vem o inimigo daquele, vindo daquele, Que negócio espetacular. Muito legal. Eu fiquei pensando nisso. Às vezes, o que a gente quer é que a injustiça seja encerrada, ou que a gente quer sair desse lugar tenebroso que nós estamos. Às vezes o que Deus quer é mostrar que no fundo a gente precisa de uma salvação. Davi demorou em Ziclag, ele não queria, era lá nos filisteus. Davi demorou sendo perseguido por Davi, ele não queria. Mas Deus faz assim. Às vezes, Deus não nos livra dos sofrimentos, das perseguições, mas Ele nos livra nos sofrimentos, nas perseguições. Deus, de onde Davi menos espera, levanta com uma destreza muito maior do que o que Davi tinha, para abençoá-lo em um momento de profunda dificuldade. Enche o coração de esperança, gente. Se às vezes não é o tempo em que Deus vai cessar a injustiça, cessar esse local que você não queria estar, Deus pode te surpreender levantando de onde você menos espera competências e ajudas muito mais preciosas do que você mesmo daria conta sozinho. Não é legal? Isso é tão especial porque o texto, ele usa expressões legais. Olha, eu vou ler aqui para vocês, por exemplo, no versículo 8. Dos Gaditas, então, são os descendentes da tribo de Gade. Gade, então, era um dos filhos de Jacó, que teve o nome mudado para Israel, que tem os 12 filhos. Então, nós já vimos lá os da tribo de Benjamim, agora tem os da tribo de Gade. Olha que legal que ele diz, dos Gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra, para pelejar, armados de escudo e de lança. Seu rosto era como de leões. E eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Legal, né? O que seria isso? Os cara de leões, os filhos de Gade. Aí tem todo tipo de interpretação aqui sobre isso, tá? Muita gente diz que é porque eles eram muito barbudos, uma barba aqui, ó, tipo juba de leão. Eu acho que não. Eu prefiro a interpretação que diz que é um rosto de coragem. É um rosto que transmite aquela força que causa temor nos outros. Por quê? Porque todo o texto mostra uma capacidade distinta para a guerra. Eles eram homens valentes, homens de guerra, para pelejar, armados de escudo, lança, o rosto como de leões, eram rápidos como gazelas pelos montes. E o versículo 15 ainda diz uma coisa curiosa. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Esse pessoal era de uma capacidade fantástica. O que me leva a crer que, de fato,
O que está sendo dito aqui é que Deus levantou, naquele momento onde Davi estava onde ele não queria estar, naquele momento em que Davi sofria uma dor por alguém que antes foi seu amigo, perseguido injustamente. Ele levanta da tribo de Benjamim, de onde menos se espera, gente com uma destreza dupla, mas ele levanta também gente com uma coragem diferenciada, coragem de leão, porque eles não são só fortes e rápidos, como eles fazem uma proeza, gente. A hora que você vê o pessoal que estuda nessa época que o Rio Jordão, quando era na cheia, que ele transbordava por todas as ribanceiras, era impossível alguém atravessar. Pois esses caras, cara de leão, eles atravessaram, o texto faz questão de dizer, quando o Jordão transbordava. Ou seja, é curioso. Eu quero de novo usar o mesmo princípio que eu usei. Talvez para Davi, o principal desejo dele para com Deus era: me tira daqui. Eu estou em Ziclag, esse lugar no meio dos filisteus. Ou então, cessa essa injustiça, cessa essa tribulação de Saul me perseguir injustamente. E nesse momento não cessou. Mas nesse momento, Deus proveu para Davi um auxílio com coragem exponencial que o próprio Davi sozinho não tinha. O texto continua. E quando Davi conversa com esse povo que está chegando, versículo 18, isso, veja, é lá em Ziclag, quando ele é fugitivo de Saul, tá bom? Ele está sofrendo o período de mais injustiça, revés, tristeza, dor, tribulação. Versículo 18 diz que entrou o Espírito em Amazai, que era um dos chefes. Ele disse para Davi: nós somos teus, Davi. Comigo nós estamos. Que a paz seja contigo. E paz com os que te ajudam. Atenção, porque o teu Deus te ajuda. Davi então os recebeu e os fez capitães de tropas. O texto conta então aqui, versículo 21 e 22. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Versículo 22, prestem atenção que eu achei esse versículo muito curioso. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como um exército de Deus. Que período interessante. Vocês já entenderam o meu ponto? Eu quero reforçá-lo aqui. Davi está sofrendo uma perseguição injusta. Davi injustamente perde tudo que tem, vira um fugitivo. Ele precisa ser exilado, desterrado para a área dos inimigos. Ele está em Ziclag. Todos nós conseguimos imaginar a dor. A gente lê alguns salmos de Davi e nós percebemos a dificuldade e a dor dele de lidar com essa questão dos inimigos prevalecendo. Eu imagino que o que Davi mais queria era que ele voltasse para que a injustiça acabasse. Deus, na sua soberania, tem um tempo diferente. E naquele momento o tempo não era para encerrar com a injustiça e nem para tirar ele do lugar ruim que ele estava. Era um tempo de Deus prover uma ajuda que ele jamais imaginaria. De onde ele menos esperava, vem gente que tem uma destreza muito maior do que a dele.
De onde ele menos esperava, vem gente que tem uma coragem muito maior do que a dele. De onde ele menos esperava, vem gente que quer um relacionamento de intimidade com ele, dizendo: nós somos teus, você é nosso. Gente que pode dizer para ele: a paz de Deus está com você, porque Deus é quem te ajuda. E isso tudo é para, ao final, dizer para Davi que devagar, de onde menos se espera, levantando salvação, porque Davi não dá conta sozinho de resolver os seus problemas. Daqui a pouco o texto diz que Deus levanta um exército como um exército de Deus. Que negócio espetacular. Antes da gente ir para o encerramento, onde eu quero tentar fazer uma aplicação disso tudo aqui para a nossa vida, eu queria dessa parte final, a parte final do capítulo 12, que vai aí do 23 até o 40, ele vai voltar a falar do exército já pronto que ungiu Davi rei em Hebrom. Então, de novo, é o começo do reinado. Quando Davi começa, ele é ungido rei em Hebrom, e só depois de 7 anos é que ele vai para Jerusalém reinar sobre todo Israel. Então, tem uma pausa aqui na narrativa do versículo 1 até o versículo 22 para contar essa história de Davi antes, sofrendo a perseguição injusta numa terra estranha, como Deus é que levanta ajuda de uma maneira espetacular, de onde menos se espera. E o texto termina agora falando sobre esse grande exército. E eu estou dizendo isso porque tem uma grande curiosidade nesse capítulo. Eu percebi, estudando, que tem até algumas mensagens, alguns estudos que vão apenas em um único versículo. Sabe qual é o versículo? O 32. O versículo 32 diz assim, que desse exército que está agora com Davi em Hebrom, tem, versículo 32, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Aqui é de novo uma grande curiosidade. Davi, depois que Saul morre, depois que ele é ungido rei em Hebrom, está começando esse período de reinado de Davi, ele ainda está numa partezinha isolada. Mas o texto diz que Deus levanta da tribo de Issacar conhecedores da época para orientar a nação o que eles deviam fazer. E esse versículo é muito bonito porque ele é um alerta para nós, que já somos aí de meia idade, que já estamos entrando aí, como dizia o pastor Elias Dantas, né? Perto de dobrar o cabo da boa esperança. Nós precisamos conhecer a nossa época. Nós precisamos ter gente que sabe ler a sociedade e que sabe usar da sabedoria das Escrituras para responder as perguntas que as pessoas da nossa época estão fazendo. Não é sábio você ficar respondendo as perguntas que ninguém está fazendo. Deus levanta no meio do seu povo pessoas que conhecem o que é que está laçando a mente e o coração das pessoas na nossa época. Como devemos abordá-los? Como devemos aconselhá-los, confrontá-los, consolá-los, encorajá-los? Quando nós queremos ser sal e luz no mundo perdido, nós precisamos desse dom espiritual, que é o de conhecer a época e saber como fazer e falar.
Deus tem levantado homens de Deus com essa capacidade. Eu tenho um pregador que eu aprendo muito com ele, porque ele é muito cristocêntrico, que é o pastor Timothy Keller. E na minha avaliação, ele é um conhecedor da época. Muitos dos seus estudos, eu fico impressionado porque ele diz: quem foi criado há 50 anos atrás, dentro de uma tradição X, os pensamentos e as inclinações de pecado são dessa e dessa forma. Essas pessoas precisam do evangelho e ele conversa com quem tem, por exemplo, uma estrutura muito legalista, muito moralista, e ele resgata para o evangelho, conversando com eles. Mas de repente ele vira e diz: mas você, que agora está sendo formado numa sociedade individualista, cheia do ego, do eu, onde você acredita em termos como pós-verdade, inexistência de absolutos, você precisa do evangelho e é lindo, porque ele conversa com uma mente que é totalmente diferente da outra, e o mesmo evangelho resgata a pessoa, mas que estão em extremos opostos, porque esse aqui é libertino, e o evangelho o resgata. Há uma beleza quando Deus levanta pessoas que são conhecedores da época para saber conversar e conseguir, entendendo quais são as inclinações de pensamento, de coração, de ideologias, de filosofias que estão levando alguém para amar o presente século, você usar da sabedoria de Deus para poder apresentar a verdade do evangelho cirurgicamente para resgatá-lo das trevas que ele está. Versículo 32, muito especial. Deus levanta para que Davi tenha um exercício de reinado sábio. Mas me permitam terminar fazendo uma aplicação de tudo aquilo que nós vimos do primeiro versículo ao 22. Eu rememoro aqui, Davi foi levado para um lugar onde ele nunca quis ir. Ele teve que ser expulso da sua própria casa, do seu lugar. Ele teve que ir para uma terra distante. Ele está em Ziclag, que é a região dos inimigos dos filisteus. Mas não é só isso. Davi vive fugindo de maneira muito triste de Saul. Ele só abençoou Saul. Ele fez tudo o que ele podia. Saul, por inveja, tem desejado matar Davi. E ele não só está no lugar que ele não queria estar, como ele vem sofrendo a maior dor que ele jamais pensou em sofrer. Nesse momento, o que nós lemos, daqueles da tribo de Benjamim, que eram ambidestros, daqueles da tribo de Gade, que tinham cara de leão, que eram rápidos como gazelas, que atravessavam o Jordão na inundação, a gente vê uma curiosidade. Naquele tempo, Deus não quis livrar Davi da perseguição injusta no tempo que Davi certamente queria. E ele não quis tirar Davi daquele lugar ruim que ele estava. Deus quis prover ajuda de onde menos Davi esperava, com as qualidades que menos Davi tinha. Eu estou convencido de que esse é um jeitinho de Deus trabalhar conosco. Às vezes a sua oração e o seu pedido é para que Deus pare com a injustiça, para que Deus cesse o sofrimento, para que Deus cure a doença, para que Deus te tire desse lugar terrível onde você está. E às vezes o que Deus quer é nesse momento que você está sendo humilhado pela dor, te mostrar que você precisa é que alguém se aproxime de você com aquilo que você não tem, para trazer para você salvação, para trazer para você a paz de Deus, para trazer para você um exército de Deus.
Eu fico imaginando a essa altura aqui do estudo alguém dizendo: Roberto, eu sei o que é isso. Eu estou num emprego que é um inferno. Não quero estar aqui, mas eu não tenho opção. Talvez eu consiga imaginar alguém pensando: eu estou numa casa que é um suplício. Não quero estar aqui. Eu estou cercado de coisas complexas, difíceis, terríveis. Eu não quero estar aqui. Tudo que eu pedi a Deus é que Ele me tirasse daqui, mas parece que Deus não responde. E talvez você esteja aí pensando: mas Deus também não está levantando essas ajudas, essas pessoas que venham com as qualificações e destreza que eu não tenho. Eu não estou vendo nada. Eu consigo talvez imaginar alguém dizendo: Roberto, eu tenho sofrido essas injustiças, difamações, eu tenho sofrido esse tipo de perseguição, eu tenho sofrido esse tipo de maldade. E Deus não tem cessado, não obstante o meu clamor. Mas, Roberto, eu também não vejo Deus levantando esses amigos com destreza, com capacidade, com o que eu não tenho, para poder lutar a luta que eu não dou conta. Eu queria dizer para você que talvez você não tenha entendido o Evangelho. O Evangelho é revelando para nós que de onde nós menos esperaríamos, do próprio Deus triuno, viria o nome dele é Jesus, com destrezas e capacidades muito maiores do que a sua, com coragem e poder muito maiores do que os seus. E esse Jesus, ele vem para dizer para você: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. É esse Jesus. Ele vem de onde nós menos esperaríamos, porque o pecado fez a inimizade com o próprio Deus. Como assim? É assim. Quando nós não merecíamos, Jesus veio ao nosso encontro. Mas ele veio como o Espírito tomou Amazai para falar com Davi. Ele veio para olhar para nós, para te dizer: eu sou teu. Estou com você. A paz de Deus pode reinar na sua vida, porque Deus é quem te ajuda. Davi ouviu isso daqueles amigos, de onde ele menos esperava, pois você pode ouvir isso do próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Alguns anos atrás, nós cantávamos muito na igreja uma música que dizia: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, o seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Querido, se parece que Deus não tem respondido às suas orações para te livrar das injustiças, para te livrar do lugar terrível, você pode experimentar a presença do verdadeiro amigo.
que tem destrezas, capacidades, coragens, competências que você não tem, para estar ao seu lado, para te trazer salvação. Poder olhar nos seus olhos e dizer: eu sou teu, você é meu, a paz de Deus está com você. Mesmo quando as injustiças não acabam, mesmo quando você não é retirado do lugar que você quer tanto ir embora, você pode desfrutar da paz que o melhor amigo traz. O nome dele é Jesus. E ele sim é o verdadeiro exército de Deus, porque Jesus lutou a batalha que era para ser sua. Ele venceu todas as hostes, potestades do mal. E ele pagou todas as dívidas que eu e você tínhamos, recebeu a condenação dos meus e dos seus pecados. Ele venceu para que nós fôssemos salvos. Ele está conosco. Nós podemos experimentar a bênção da presença da paz de Deus quando temos um amigo como Jesus ao nosso lado. Vamos orar? Deus querido, tão interessante perceber essa narrativa do Senhor não livrando Davi de Ziclag e de Saul naquele momento, mas o Senhor trazendo o livramento em Ziclag, na perseguição, porque o Senhor trouxe paz, uma paz espiritual, uma paz porque Deus é gracioso e ajuda. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos em Jesus essa presença amiga, essa presença que traz o que não temos, essa presença que tem poder, destrezas, competências que nós não temos. Esse amigo que é capaz de nos dar a paz, esse amigo que vencer nosso e nós dele, porque Deus não poupou o seu Filho Jesus, mas o entregou por nós. Pai, que isso resgate a nossa esperança, a certeza de que se o Senhor Jesus está conosco, quem vai ser contra nós? É o exército de Deus conosco. E que isso nos sustente, isso nos anime, isso nos encoraje em nome de Jesus. Amém. Quero aqui ao final orar junto com você pelo seu pedido especial de oração. Não temos problema em pedir que Deus nos tire desse lugar que não gostaríamos de estar ou que Deus nos livre dessa coisa difícil que nós estamos vivendo. Nós vamos orar por isso. Mas eu vou insistir na minha oração para que Deus revele o seu amor e o seu cuidado mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à injustiça, mesmo em meio aos lugares difíceis, Ele sendo nosso amigo. Vamos orar? Pai querido, estou me unindo aqui com esse meu querido irmão, que está colocando no teu altar de graça esse pedido, esse assunto. Tem atrapalhado o sono, tem trazido medo, ele não sabe como resolver. Nós estamos aqui diante de um espelho de quem é Jesus. Ele tem a destreza e a competência para fazer o que a gente não dá conta. Ele tem a coragem e o poder para poder vencer aquilo que a gente não consegue. E nesse processo, Ele nos visita com paz, porque Ele é a revelação da ajuda de Deus. Ó Pai, visita duplamente aqui os meus queridos. De um lado eu apresento sim os pedidos de restauração de relacionamento, de salvação nas casas, o pedido de cura das doenças, de portas de emprego, eu coloco sim no teu altar. Mas eu coloco sim esse milagre, que é o Senhor nos visitar com a paz que excede todo o entendimento, mesmo quando o relacionamento não está restaurado, mesmo quando a conversão na pessoa querida ainda não chegou. Visita-nos com a tua paz, mesmo quando a doença ainda não sarou. Visita-nos com essa presença do amigo Jesus, mesmo quando as dificuldades da vida batem à porta da nossa casa. E que com isso, Pai, a gente desfrute essa presença maravilhosa do exército de Deus conosco.
Perdoa os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a